Fala, torcedor tricolor, se você é daqueles que sangra as cores vermelha, branca e preta, que ama o tricolor com uma paixão que transcende o tempo e as fronteiras e que coloca Deus acima de tudo na vida, então você precisa se inscrever agora mesmo no canal Tricolor Mundial News e apertar o botão de gostei nesse vídeo para não perder nenhum conteúdo exclusivo sobre o nosso amado time, porque aqui a gente respira futebol, a gente vive o São Paulo e juntos vamos vibrar com as vitórias que estão por vir, com as glórias que vão ecoar pelo Morumbi e pelo mundo inteiro, porque o tricolor não é só um clube, é uma religião, é uma família, e você faz parte dela? Então inscreva-se já e ative o sininho para receber as notificações quentes como essa que eu vou soltar agora. Uma bomba que vai explodir o seu coração de emoção e fazer o mundo do futebol tremer nas bases. Meu Deus do céu, torcedor, segure-se na cadeira, porque o que eu tenho para te contar aqui no Tricolor Mundial News é algo que vai redefinir o destino do nosso São Paulo. Algo que vai fazer os rivais tremerem de medo e os analistas de futebol reescreverem todos os seus prognósticos para o resto da década. Porque acabou de cair uma notícia que é como um terremoto de magnitude 10 na escala Richter no universo do esporte rei. Uma contratação que não é só um reforço, é uma revolução, é o início de uma era dourada que vai brilhar mais forte do que o sol do meio-dia. E eu estou aqui, ofegante, suando frio só de pensar na magnitude disso tudo, porque Paulo Henrique de Oliveira Alves, sim, você ouviu direito, Paulo Henrique de Oliveira Alves é do São Paulo, ele vestirá a camisa tricolor, ele pisará no gramado do Morumbi como um guerreiro invencível, e isso não é rumor, não é especulação barata de redes sociais, é fato consumado, é oficial, é a maior bomba que o futebol brasileiro já viu nos últimos anos, e eu vou te contar tudo. Com detalhes que vão te deixar sem fôlego, porque aqui no canal a gente não esconde nada, a gente escancara os bastidores, a gente mergulha no drama, no suspense, na tensão que envolveu essa negociação épica. Vamos começar pelo que todo mundo quer saber, os números frios que por trás escondem uma saga de proporções cinematográficas, porque Paulo Henrique de Oliveira Alves chegou ao São Paulo sem que o clube precisasse desembolsar um centavo sequer pela transferência, sim. Você não leu errado, veio de graça, R$0, 0 euros, 0 dólares, tudo por questões contratuais, que foram um verdadeiro labirinto jurídico, um emaranhado de cláusulas que o jogador tinha no seu contrato anterior com o clube. Europeu onde atuava. Cláusulas de liberação automática em caso de certas condições não cumpridas, como metas de jogos disputados ou desempenho coletivo da equipe. E ali, no meio de uma temporada turbulenta, o contrato se dissolveu como poeira ao vento, abrindo as portas para que o São Paulo, com sua astúcia e visão de futuro, entrasse em cena e o trouxesse para casa sem pagar nada. Imagine só, um talento desse calibre caindo no colo do tricolor como um presente dos deuses do futebol. E o salário? O salário é baixo, modesto para os padrões de um craque como ele, algo na casa dos R$300 mil por mês? Sim, você ouviu certo. Baixo para alguém que vale ouro puro, mas com bônus que podem explodir esse valor para o céu. Bônus por gols marcados, por assistências dadas, por títulos conquistados, por exemplo. Se ele marcar 10 gols na temporada, ganha um extra de 500 mil, se chegar a 15, mais 1 milhão. E se o time levantar uma taça importante, bônus coletivo que pode chegar a 2 milhões divididos entre o elenco, mas focado nele como protagonista. E o contrato, torcedor, é de longo prazo, 5 anos firmes e fortes, até o final de 2030, com opção de renovação automática por mais 2, se certas metas forem atingidas, como participação em pelo menos 70% dos jogos ou contribuição direta para classificações em competições continentais, e tem cláusulas que são verdadeiras armaduras protetoras, cláusula de rescisão que começa alta, nos 50 milhões de euros no primeiro ano, caindo gradualmente para 30 milhões no último, para evitar que rivais venham roubar nosso tesouro, cláusulas de confidencialidade sobre lesões ou problemas pessoais, cláusulas de imagem que permitem ao clube explorar sua marca em campanhas mundiais e metas individuais que vão desde condicionamento físico, com bônus por manter índice de gordura corporal abaixo de 10%, até metas de engajamento com a torcida, como participações em eventos do clube, que rendem extras de 100 mil por aparição,
Tudo isso pensado para transformar Paulo Henrique de Oliveira Alves não só em um jogador, mas em um ícone, em um líder que vai elevar o São Paulo a patamares nunca antes sonhados. E imagine o impacto disso, torcedor. Um salário baixo que permite ao clube investir em outras áreas como infraestrutura ou base, enquanto tem um craque de graça. É o negócio do século, é a jogada de mestre que vai fazer inveja em todos os dirigentes do planeta. Agora, vamos aos bastidores, porque essa negociação não foi um simples telefonema. Foi uma ópera de suspense, drama e reviravoltas que daria um filme de Hollywood, com direito a reuniões escondidas em hotéis discretos na Europa, onde representantes do São Paulo se encontravam com os agentes de Paulo Henrique de Oliveira Alves à calada da noite, longe dos olhares da imprensa, com celulares desligados para evitar vazamentos, e ali, nas sombras de salas enfumaçadas, discutiam termos, valores, visões de futuro, enquanto do outro lado do Atlântico, outros clubes pressionavam sim. Pressão insana de gigantes como o Barcelona, que ligava secretamente oferecendo salários astronômicos, o Manchester City com propostas de bônus milionários, e até o Real Madrid mandando emissários para tentar seduzir o jogador com promessas de Champions League. Mas Paulo Henrique de Oliveira Alves, com o coração tricolor latejando mesmo antes de vestir a camisa, resistia, porque algo o chamava de volta ao Brasil, ao Morumbi, a torcida que ele sabia que o idolatraria como um deus grego do futebol. E atenção, torcedor, era palpável com ligações secretas no meio da madrugada, onde o agente dele sussurrava atualizações. Os espanhóis estão aumentando a oferta, mas ele quer o São Paulo. E o clube respondia com contrapropostas emocionais, falando de legado, de história, de como ele seria o salvador da pátria tricolor, e havia momentos de suspense puro, quando parecia que tudo ia por água abaixo, como aquela vez em que um rival brasileiro, daqueles que a gente nem menciona para não dar ibope, interceptou uma conversa e tentou entrar na jogada com uma oferta surpresa, criando uma guerra de lances que durou dias, com e-mails criptografados voando pelo ar, e o São Paulo, com sua paciência de monge e estratégia de xadrezista, esperava o momento certo para dar o cheque-mate, explorando as questões contratuais que permitiram a vinda de graça, virando o jogo quando todos achavam que estava perdido e, no final, após noites insones e negociações que pareciam não ter fim, o acordo foi selado em uma ligação triunfante, com Paulo Henrique de Oliveira Alves dizendo "Eu sou o tricolor agora", e o mundo do futebol parou para absorver o impacto dessa bomba atômica. Mas quem é esse Paulo Henrique de Oliveira Alves que está causando todo esse furor? Torcedor. Vamos mergulhar na história dele, porque essa não é só uma contratação, é a chegada de um predestinado, de um fenômeno que nasceu para brilhar nos gramados mais sagrados do mundo, e tudo começou lá no interior de Minas Gerais, em uma cidadezinha chamada Itabira, onde ele deu os primeiros chutes em uma bola de meia nas ruas empoeiradas, com apenas 5 anos de idade, mostrando um talento inato que fazia os vizinhos pararem para assistir, e dali, com o apoio da família humilde, ele entrou nas categorias de base de um clube local modesto, o Itabirito FC, onde aos 10 anos já era o destaque absoluto, marcando gols impossíveis e driblando adversários como se fossem cones inertes, e foi ali que os olheiros o descobriram, levando-o para o Cruzeiro, onde ele passou pela base com números estratosféricos, mais de 100 gols em torneios juvenis, ganhando títulos estaduais sub-15 e sub-17 e estreando no profissional aos 17 anos, em um jogo que ele entrou no segundo tempo e virou o placar com 2 gols antológicos, um de bicicleta e outro de fora da área que explodiu na rede como um míssil. De lá, a carreira decolou como um foguete. Torcedor, ele ficou no Cruzeiro por 3 temporadas, conquistando a Copa do Brasil em uma final épica, onde foi o herói com o gol do título nos acréscimos, e depois rumou para o Flamengo, onde em 2 anos levantou o Brasileirão e a Libertadores, sendo o artilheiro da competição continental com 12 gols, incluindo hat-tricks memoráveis contra rivais sul-americanos, e sua passagem pelo rubro-negro foi marcada por convocações para a seleção brasileira, onde ele estreou aos 20 anos em um amistoso contra a Argentina, marcando o gol da vitória e se tornando o queridinho da torcida nacional, participando da Copa América, onde foi vice-campeão, e da Copa do Mundo, onde chegou às quartas de final,
contribuindo com assistências decisivas e gols que entraram para a história, como aquele voleio contra a França, que foi eleito o gol mais bonito do torneio. E depois, buscando novos horizontes, ele foi para a Europa, primeiro para o Porto, em Portugal, onde ganhou a Liga Portuguesa e a Taça de Portugal, sendo eleito o melhor jogador do campeonato, com 25 gols e 15 assistências em uma temporada só. E dali para o Benfica, rival do Porto, em uma transferência polêmica que agitou o país. E lá ele repetiu o feito, conquistando mais um título nacional e chegando às semifinais da Champions League, onde marcou contra o Bayern de Munique em um jogo que parou o continente. E agora, aos 28 anos, no auge da forma, Paulo Henrique de Oliveira Alves retorna ao Brasil para o São Paulo, trazendo no currículo mais de 200 gols na carreira, títulos que enchem uma prateleira inteira, convocações para a seleção que somam mais de 50 jogos, com 30 gols pela amarelinha, incluindo participações em mundiais e Copas América, onde ele sempre foi protagonista, comparado a craques como Ronaldo Fenômeno pela sua explosão física e instinto matador, a Neymar pela habilidade nos dribles curtos e visão de jogo, e a Kaká pela elegância no meio-campo, porque ele joga como um meia-atacante versátil, capaz de atuar como o número 10 clássico, armando jogadas com passes milimétricos que cortam defesas como faca quente na manteiga, ou como falso 9, infiltrando na área para finalizar com precisão cirúrgica. E seu estilo de jogo é uma mistura perfeita de técnica refinada, com toques de primeira que desmontam marcações, dribles secos que deixam zagueiros no chão e velocidade explosiva que o faz percorrer 100 metros em menos de 11 segundos, combinado com uma resistência física invejável, correndo mais de 12 km por jogo sem perder o fôlego, e mentalmente ele é um titã, com foco laser em momentos de pressão, liderança natural que motiva companheiros nos vestiários com discursos inflamados e uma resiliência que o fez superar lesões graves, como uma fratura na tíbia aos 22 anos que o tirou dos gramados por 6 meses, voltando mais forte do que nunca. Seus pontos fortes são incontáveis, torcedor. A finalização letal com ambos os pés, capaz de chutes potentes de longa distância ou toques sutis na pequena área, a visão periférica que o permite encontrar espaços onde não há, assistências que parecem telepatia, e uma habilidade em bolas paradas que transforma faltas em gols inevitáveis, com curvas que desafiam a física, e fisicamente ele é um tanque, com 1,85 m de altura e 80 kg de puro músculo, cabeceando bolas com autoridade imperial e mentalmente, a frieza em pênaltis, convertendo 95% das cobranças na carreira e a capacidade de ler o jogo como um grande mestre do xadrez, antecipando movimentos adversários e criando contra-ataques fulminantes, mas como todo humano, tem pontos fracos, como uma tendência a se irritar com arbitragens ruins, o que já lhe rendeu cartões amarelos desnecessários, ou uma dependência ocasional de espaços abertos para brilhar, lutando um pouco mais em jogos truncados e defensivos, mas esses defeitos são minúsculos perto de sua grandeza. E no São Paulo, ele foi contratado exatamente para ser o maestro que faltava. O catalisador que vai transformar um time bom em um esquadrão invencível, elevando o nível coletivo com sua experiência internacional, ensinando os mais jovens a arte da vitória e mudando o patamar do clube para brigar por todos os títulos, porque com ele o ataque ganha letalidade, o meio-campo ganha criatividade e a defesa ganha confiança sabendo que há um gênio à frente para converter chances em gols. E como ele se encaixa no elenco atual, torcedor? Perfeitamente. Como uma peça de quebra-cabeça que completa o quadro mestre, ele vai ocupar a posição central no meio-campo ofensivo, distribuindo bolas para os pontas com precisão, infiltrando na área para finalizar jogadas e criando uma sinergia que vai fazer o time fluir como um rio caudaloso, sem buracos, sem fraquezas, porque sua versatilidade permite adaptações táticas, jogando mais recuado em jogos difíceis para controlar o ritmo, ou mais,
avançado para pressionar alto e recuperar bolas no campo adversário, e imagine o impacto. O São Paulo, que já tem uma base sólida, vai se tornar uma máquina de gols, uma fortaleza inexpugnável, com Paulo Henrique de Oliveira Alves como o general no comando, inspirando todos ao redor a darem o máximo. E isso vai mudar tudo? O futebol brasileiro não será mais o mesmo. Os rivais vão tremer só de ouvir o nome dele ecoando no Morumbi, e o tricolor vai reconquistar o mundo, como nos tempos de glória eterna. Mas vamos aprofundar mais nessa jornada épica, porque a história de Paulo Henrique de Oliveira Alves não se resume a títulos e gols, é uma narrativa de superação que inspira gerações, desde os dias iniciais em Itabira, onde ele jogava descalço em campos irregulares, enfrentando chuvas torrenciais e adversários mais velhos, desenvolvendo uma garra que o define até hoje. E no Cruzeiro, ele não só estreou jovem, mas enfrentou críticas iniciais por ser muito magro, respondendo com treinamentos extras que o transformaram em um atleta robusto. E na final da Copa do Brasil, aquele gol nos acréscimos não foi sorte. Foi o clímax de uma preparação mental, onde ele visualizava o momento 1000 vezes antes de dormir. E no Flamengo, ele lidou com a pressão da torcida mais exigente do mundo, convertendo vaias em aplausos com performances que incluíam pedaladas dignas de Ronaldinho Gaúcho, e na Libertadores, seus 12 gols vieram de uma variedade de jogadas, desde chutes de fora até cabeceios.